Meus amigos, minhas amigas, Renato Cardoso aqui e o tema de hoje é consciência negra. 20 de novembro temos de repensar a liberdade do negro, tanto teve de lutar. E saiba você que eu tive a imensa oportunidade de bater um papo. Foi um papo muito gostoso e muito rápido com duas mentes brilhantes do nosso mundo contemporâneo, Djamila Ribeiro e Silvio Almeida. Djamila Ribeiro e Silvio Almeida. Dialoguei com eles, você vai saber como daqui a pouquinho, após essa vinheta aí que vai rodar. Mas antes de mais nada, curta, compartilha, se inscreva no canal, ativa o sininho e divulga para o maior número de pessoas que precisa aprofundar a visão, expandir a mente, mudar a mentalidade sobre esse tema tão importante que é o da consciência negra. Roda a vinheta! Sou negrão, sou negrão, sou negrão, sou negrão. Usando e abusando da nossa liberdade de expressão. Um dos poucos direitos que o jovem negro ainda tem nesse país. Você está entrando no mundo da informação, autoconhecimento, denúncia e diversão. Esse é o Raio-X do Brasil. Seja bem-vindo. Renato Cardoso, como que você conseguiu dialogar com essas mentes, duas mentes tão brilhantes, Djamila Ribeiro e Silvio Almeida? Gente, foi através desse livro que tá aparecendo para você aí, da Djamila, Lugar de Fala, e do Silvio, Racismo Estrutural. Nossa, que trabalho incrível, contribuiu demais, além da live que eu pude ter a honra de acompanhar e contribuiu imensamente para que eu pudesse estar fazendo esse vídeo para você hoje. Também mudar a mentalidade e aprofundar, tem que mergulhar na sua história. Então, esse vídeo é para você, que tem vários nomes, né? Preto, preta, negro, negra, mulato, mulata, moreno escuro, morena escuro. Chega, gente. Você e eu sabemos que o maior problema, além dessa questão dos livros que eu já mencionei inicialmente, um dos maiores problemas que eu, Renato Cardoso, enxergo é essa crise de identidade que você e eu tínhamos. Já começa a colocar no passado já, para que o seu cérebro comece a criar uma nova rota sobre você. Entende? Isso é reflexo da nossa história e você vai aprender muitas coisas nesse vídeo. Isso é reflexo da nossa atualidade. Esse é o espelho derradeiro da realidade. Não é areia com pé, só chapé. Porque o sonho de vários na quebrar vem abrir um boteco. E essa questão ela é tão delicada, né? Que as pessoas elas não sabem de fato como se comportar. Vou contar pra vocês que uma vez, você sabe da minha história, eu joguei bola, né? E aí, durante a partida, o juiz, não sabendo como me abordar, ele falou assim: ô, morenão. Soou até engraçado, né? Mas eu falei, pô, pode me chamar de negrão, eu sou negrão. Então, eu não sei a forma como você gosta de ser chamado ou abordado, mas você é negro, você é negra, eu sou negro. E nós precisamos ter muito orgulho da nossa história. Entende? Esse é o primeiro aspecto de mudança de mentalidade que nós precisamos focar para expandir. E eu acredito que o racismo ele é estrutural justamente para que você e eu não despertemos para essa verdade da nossa verdadeira identidade. Entende? Então, você tem clareza absoluta de quem é você. Você pode ser o que você quiser, nós somos uma força de milhões. Chega dessa mentalidade subalterna. Isso termina aqui e termina agora. O maior crime é negligenciar quem você é de verdade para acreditar na história de quem você pensa ser. É muito forte isso. O maior crime
É negligenciar quem você é de verdade para acreditar na história de quem você pensa ser. As grandes invenções do Brasil e do mundo foram realizadas por nós, descobertas por nós, criadas por nós, negros e negras. Você precisa mergulhar na sua história, sair da superficialidade, senão você vai continuar escravo. Mas aqui, na sua mentalidade, apesar de você ser livre hoje, sua mente ainda está colonizada, entende? E aí, após esse diálogo extraordinário, através dos livros, a pergunta que me veio à cabeça é: por que não muda na velocidade com que precisa? Por que essa consciência, seja ela negra ou humana, não se espalha na velocidade com que o vírus espalhou e contaminou a todos, por exemplo? Por que não muda na velocidade com que precisa, se nós somos a maioria? Segundo o IBGE, nós somos uma força de 54% de toda a nação. Só que tem uma curiosidade aí. Apesar de nós sermos a maioria e sermos uma força de 54% de toda a nação, de toda a população, apenas 17,4% de toda a nação são negros considerados ricos e ricas. De todo o Brasil, apenas 17,4% dos negros e negras são considerados ricos e ricas. E eu não sei se você sabe, mas em se tratando de Brasil, a pessoa que possui uma renda média mensal de R$ 11.600, ela é considerada rica aqui no Brasil. Então, por que não muda? Voltando à nossa temática, por que não muda na velocidade com que precisa essa consciência? É porque você está negligenciando quem você é de verdade. E pior, você se mantém no superficial, não mergulha na sua história, que é a nossa essência. E aí você acaba por nutrir ideias, cultivar ideias, que infelizmente colocaram na sua e na minha cabeça lá. Essas ideias não nos representam, mas enquanto você não aprofundar, você vai continuar comprando essas ideias e ainda pior, vendendo elas. Mulato, pardo. Mulato, não sei se você sabe, na etimologia da palavra vem de mula. A mula não é nem muito clara, nem muito escuro. Daí surgiu o mulato. Não faz sentido algum. Para de ser superficial, mergulha na sua história. Pro branco, que é racista, mesma coisa. Nos Estados Unidos você nem é considerado branco, você é considerado latino. Então entende que não faz sentido. O que precisa ser cultivado é esse ser humano. É só assim. Enquanto cada um cultivar esse ser humano, individualmente mesmo, e isso se reflete no coletivo, é que de fato as coisas vão começar a mudar na velocidade com que a humanidade precisa. Quantas vezes eu, Renato Cardoso, já deixei pessoas no vácuo, deixei falando mesmo, por elas colocarem comentários do tipo: por que dia do negro, um dia só pra vocês? Se não tem dia do branco, e aí a desigualdade já começa aí. Ou aquela motivação idiota, né, dos próprios negros que compram e vendem a ideia de que não precisa de cotas na escola, faculdades, né? E eu sei que isso é uma grande armadilha, né? Porque nós somos uma nação empoderada. E eu sei que você tem brio e encara qualquer tipo de desafio, mas é muito importante que você conheça a história. O mundo não nos deve nada não, e a gente tá aqui para ir até o fim.
mas é preciso mergulhar na história para que com sabedoria a gente coloque posicionamentos e ideias inteligentes. Senão, esse tipo de argumento, tem pessoas que, infelizmente, nem estão preparadas para esse diálogo. Eu mesmo identificando que iria para o caminho da discussão, e aí um ponto importante é que a discussão não gera aprendizado. O diálogo sim gera aprendizado, mas a discussão não. Então eu nem iniciei a conversa. Mas eu fiz a gentileza de trazer aqui uma timeline, ou seja, uma linha do tempo, somente sobre a nossa legislação brasileira para nós, negros e negras. E aí eu trouxe a fim de trazer para você uma consciência, para você humano, tá? Uma consciência e uma mudança de mentalidade, quem sabe? E a primeira lei que eu trago aqui para vocês é de 14 de janeiro de 1837. Lei de Educação. Essa lei dizia que negros não podem ir às escolas. Negros não podem frequentar as escolas públicas, ainda que livres ou libertos. E aí você, a partir dessa informação, que você que defende, né, a extinção das cotas das faculdades, se você ainda manter essa opinião depois dessa informação, eu sinto lhe dizer, mas você ainda é um escravo aqui. Existe muita coisa que não te disseram na escola. Cota não é esmola. Experimenta nascer preto na favela pra você ver. O que rola com preto e pobre não aparece na TV. Opressão, humilhação, preconceito. A gente sabe como termina quando começa desse... 13 anos depois surge então a Lei de Terras. E essa Lei de Terras, como ficou conhecida, ela diz que negros não podem ser proprietários. E aí não tem como falar da Lei de Terras sem já atrelar a Lei Eusébio de Queiroz, que ela foi no mesmo ano. A Lei Eusébio de Queiroz, para você ter uma ideia, ela decretou o fim do tráfico negreiro. Então, foi uma ação premeditada de quem? Porque a Lei Eusébio de Queiroz, ela foi sancionada e validada dia 4 de setembro de 1850. E aí no dia 18 de setembro do mesmo ano, eles ativam então, sancionam a lei, validam a Lei de Terras. Ou seja, eles queriam, eles quem, né? Políticos, fazendeiros, grandes fazendeiros, latifundiários, eles queriam, na verdade eles não queriam, né, que os negros fossem seus concorrentes, é claro. E também não resolveu nada, porque a escravidão continuou e muito pelo contrário, né, ainda piorou, porque ficou caro o produto. E aí, com o fim da exportação e importação, né, do tráfico negreiro, o produto ficou mais caro internamente. Então, quem ganhou com isso foram os políticos, grandes fazendeiros e latifundiários. E uma outra lei muito importante, ela vem em 1871, que é a Lei do Ventre Livre. É o início da mudança, sim ou não? Só que não. Essa lei dizia que filhos de mulheres escravizadas, nascidas a partir dali, 1871, seriam livres. Agora me responde,
como que uma criança recém-nascida pode ser livre se a mãe continua escravizada e o pai também? Não faz muito sentido, né? Pulando para 1885, surge então a lei do sexagenário. Essa lei dá liberdade aos escravos a partir dos 60 anos de idade. Mas eu preciso fazer um adendo aí. Segundo o último censo do IBGE, a expectativa de vida hoje para homens subiu para 73,1 anos de idade. Para mulheres subiu para 80,1 anos de idade. Imagina você agora, em 1885, qual era a expectativa de vida média ou máxima do brasileiro ou do escravo. E ainda essa lei tinha um adendo. Ela dizia que você precisava trabalhar por mais 3 anos, a partir dos 60 anos, de forma gratuita para o seu proprietário. Eis que surge então ela, a Lei Áurea de 1888. Para ser mais preciso, essa lei é de número 3.353, do dia 13 de maio de 1888. Assinada por quem? Por ela. A Princesa Isabel, uma revolucionária que lutou até o fim Só que não, né? Enfim, a lei ela já veio muito por resistência dos próprios escravos. Isso aqui é um símbolo. Então, as associações abolicionistas da época contribuíram também. Parte da sociedade defendiam a causa. Isso contribuiu muito também. Mas um ponto que, se é para trazer o protagonismo para alguém, posso citar alguns nomes aqui, que eu tenho como cola, que é José do Patrocínio, o farmacêutico, André Rebouças, o escritor, Luiz Gama, advogado, Adelina Charuteira, Maria Firmina, escritoras, Machado de Assis, entre outros. Esses sim defenderam a causa, literalmente, para o fim da abolição da escravatura no Brasil. Então, eu preciso compartilhar também, né, que 388 anos de paz para só então chegar a Lei Áurea, a abolição. Lembrando que muitos escravos naquela época já tinham conseguido sua liberdade, né? Através de fuga, através da compra da carta de alforria, muito pelos movimentos abolicionistas, sem dúvida. Então, foi uma lei para acalmar os ânimos, sem dúvida. Ânimos internacionais, né? É a mesma pressão, vamos colocar uma pressão que o mundo tem sobre o Brasil hoje, que é a questão da queimada na Amazônia, né? Que impacta totalmente o planeta inteiro, né? Então, essa mesma pressão do mundo sobre o Brasil hoje é comparada a essa pressão sobre essa questão da escravidão, porque o Brasil foi o último país ocidental a abolir mesmo essa questão da escravidão. 388 anos de país. Sem dúvida alguma, é o maior crime contra a humanidade e o mais longo, sem dúvida alguma. Então, a Inglaterra pressionava muito, né? Foi daí que surgiu a expressão, que é para inglês ver. Tava pegando mal já, sabe? Essa questão de diplomacia e tal. Então é muito ruim, né? O que aconteceu aqui? Aboliu, mas as condições de trabalho
ficaram a mesma coisa por muito tempo, por um longo período, né? Sem falar que um ponto principal, não é que principal, mas essa questão teve um desfecho muito ruim, assim. Por quê? Porque não houve até hoje nenhuma política reparatória, não teve nenhum tipo de indenização às vítimas deste que foi o mais cruel e duradouro crime contra a humanidade que eu falei para vocês. Aliás, para você ter uma ideia, eram os senhores de engenho quem queriam reparação, indenização, porque eles tinham perdido então mercadoria. Quero deixar uma indicação muito boa, muito relevante de conteúdo aqui para você aprofundar nessa temática que é tão importante, que é um documentário que fala sobre a abolição. A última abolição. Pesquisa aí, aprofunda, sai do superficial, entenda o seu lugar de fala, não caia nesse racismo estrutural e ative, potencialize de fato sua verdadeira identidade. Tire os excessos, não cometendo aquele erro de negligenciar quem você é de verdade e ficar acreditando em ideias que colocaram na nossa cabeça que não é nossa essência e ficar acreditando e vivendo da forma que você pensa ser. Viva quem você é de verdade. Ótimo dia para você, incrível dia para nós. Nos vemos no próximo vídeo. Sou negrão, sou negrão.